por que depois que acontece a ejaculação, o pênis fica mole? Isso acontece com você? É normal? Não é normal? Se acontece, tem algo para se fazer? Como eu devo conduzir? Tudo isso eu vou te explicar nesses próximos segundos aí e você vai entender facilmente o que acontece e que pode também acontecer com você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos vídeos desse nosso canal. Se você está chegando agora, fique muito à vontade aqui. Se já está aqui faz tempo, sinta-se em casa, porque esse é mais um dos vídeos que pode muito te interessar. Eu sou Marlon Matede, psicólogo, especialista em sexualidade humana, e há mais de 20 anos atendo todos os dias homens com ejaculação precoce. E uma pergunta muito comum que aparece na clínica é: por que depois que acontece a ejaculação, o pênis fica mole? Isso acontece com você? É normal? Não é normal? Se acontece, tem algo para se fazer? Como eu devo conduzir? Tudo isso eu vou te explicar nesses próximos segundos aí e você vai entender facilmente o que acontece e que pode também acontecer com você. Antes de tudo, eu fiz esse desenho aqui para você entender. Quando um homem vai para uma relação sexual, homens e mulheres, mas aqui eu falo relativo aos homens, começa aqui, nesse ponto. O desejo, a vontade de ter essa relação sexual, então vamos para uma relação, começam as carícias, os beijos, a excitação vai aumentando, os toques, começa às vezes a penetração a ocorrer, até o momento em que nesse ponto preto aqui, o chamado ponto da ejaculação, esse que eu marquei para vocês aqui em preto, depois da ejaculação vem o período em que o organismo vai se desligando e a gente vai relaxando. O que acontece? Esse ponto aqui, que eu marquei em preto, é o ponto onde, depois que chegou nesse ponto preto aqui, não tem mais o que fazer, vai ejacular. Por isso que nos meus exercícios do controle 2.0, eu ensino você a ficar na fase de excitação, essa fase aqui, ó, nessa parte aqui, essa aqui que está marcado, com o controle, mas em alta excitação, ou seja, está excitado, está gostando, está curtindo, mas está no controle. Porque depois que chega nesse ponto aqui preto, a partir daqui é o chamado morro abaixo. E eu vou te explicar o que acontece. Todo homem, quando alcança aquele ponto máximo da ejaculação, vem a ejaculação, acontece os espasmos, a ejaculação acontece e depois o corpo relaxa. Tanto é que ele relaxa a tal ponto em que às vezes não vem mais desejo, a gente não quer mais nem beijar, não quer mais abraçar, não quer mais tocar, porque está nessa fase em descendência, no sentido que precisa descansar, o corpo precisa relaxar. Ele esteve num processo anterior em alta excitação, um consumo bastante alto de energia, e agora, depois da ejaculação, ele precisa então relaxar, descansar e se restabelecer do que precisa ir. Nesse ponto, quando vem a descendente, é o ponto chamado resolução. Depois daqui, o pênis fica mole, ele não consegue subir tão rápido. Quando a gente é muito jovem, sim, acontece de ter uma relação sexual, uma ejaculação e logo o pênis continuar em ereção. Mas isso é muito jovem na vida. Depois de uma idade, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, vai ficando cada vez mais difícil. E esse ponto, quando aconteceu a descendência aqui, a descendente no caso, é um momento em que o homem precisa relaxar. É saudável, é normal, não há nada de problema nisso. O que acontece é que os homens querem, depois que dão a primeira, querem já encarar uma segunda. Isso nem sempre vai acontecer. Quando você vê isso acontecendo, às vezes em filmes pornôs, em outras situações, ou está sob efeito de alguma substância, ou um ou outro caso até pode acontecer de uma ejaculação acontecer e logo ter uma nova ereção e uma nova relação sexual. Mas frequentemente não é assim que acontece. Pode estar, às vezes, numa fase da paixão muito intensa, então aquilo transforma tudo aqui dentro. Mas numa fase normal, um estágio normal e já não tão novinho, tão jovem na nossa vida, com o passar dos anos, depois de uma ejaculação, a gente vai ter um período aí de descanso para que nova ereção aconteça.
Se você chegou a ter uma ejaculação e estranhou que o seu pênis não subiu novamente, não entrou em ereção novamente, entenda que até aqui está tudo normal e não há nenhum problema aí acontecendo. Tem pessoas que indicam, passe tal creme, tal gel, tal pomada para logo ter uma nova ereção, ou pense em não sei o que para ter nova ereção. Eu falo justamente o contrário para você. Relaxe, deixe o seu corpo descansar, o seu organismo descansar, física e psiquicamente. Nesse estágio, o organismo humano precisa descansar, por isso que ele faz todo o nosso organismo estar em uma rotação bem mais baixa, inclusive não conseguindo ter uma nova ereção, inclusive não tendo desejo para continuar às vezes uma relação sexual. Depois de ejacular, muitas vezes a gente quer descansar, né? E é assim que acontece. Então eu digo para você, se permita, deixe o seu corpo relaxado, descansado, para que depois daqui algumas horas, para alguns homens demora até no outro dia, para alguns homens mais de 1 ou 2 dias para ter nova ereção, e vai acontecer naturalmente se tudo aí no seu organismo estiver acontecendo bem. Mas não exija que o seu corpo passe por essa fase de desejo, excitação, orgasmo, ejaculação ali e uma nova ereção tão rapidamente, porque às vezes isso não vai acontecer. É preciso respeitar o organismo nas fases que ele precisa passar. Então, é normal acontecer, é normal perder ereção depois de uma ejaculação.